Nesta manhã de segunda-feira, vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum, e esse mês missionário, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que o Senhor continua nos ensinando e que bom que nós continuamos aqui atentos, ouvindo a sua palavra, os ensinamentos de Jesus, para que a nossa missão tenha os frutos esperados pelo Senhor. O mestre da lei não estava preocupado com as palavras de Jesus, com a palavra de Deus, não estava preocupado em colocar em prática esta palavra. Mas o Evangelho nos lembra que esse mestre da lei se levantou querendo pôr Jesus em dificuldade.
Parece que algumas vezes, algumas nossas atitudes são as mesmas desse mestre da lei. Parece que às vezes queremos colocar Jesus em dificuldade. A pergunta do mestre da lei é o que ele devia fazer para receber em herança a vida eterna. O que nós precisamos fazer para receber em herança a vida eterna? Precisamos ouvir esta palavra e colocá-la em prática. Assim nós teremos em herança a vida eterna. Mas Jesus não dá uma resposta dizendo o que ele tem que fazer. Jesus sabe que ele conhece as leis, ele é um mestre, ele conhece também a Sagrada Escritura, os mandamentos da lei, não é? E Jesus faz uma pergunta: o que está escrito na lei? Ele sabe o que está escrito e não tinha como ele dar outra resposta senão o que estava escrito na lei. E ele disse em resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos ouvintes, aqui está a chave, a resposta que o próprio mestre da lei dá à sua pergunta. Ele pergunta o que deve fazer para ter a vida eterna e ele mesmo dá a resposta a partir da lei. E Jesus o elogia, dizendo que ele respondeu corretamente. Então, amar a Deus e amar o próximo. A cruz, ela tem duas hastes. Uma vertical, o amor a Deus, mas a outra horizontal, o amor aos irmãos. Não se pode dizer que ama a Deus e não ama o irmão, disse Jesus. Disse São João que se você disser que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é um mentiroso, diz Jesus. Por isso, o amor a Deus se estende ao amor aos irmãos. E talvez quiséssemos também nos justificar, como fez o mestre da lei. E quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está próximo. Não é o meu irmão que está distante, é quem está próximo. O meu próximo é o próximo. Então, e Jesus conta esta parábola e como o mestre da lei queria colocar Jesus em dificuldade, ele acabou por passar dificuldade ali para responder Jesus, porque Jesus contou uma parábola e não tinha como ele dar outra resposta senão falar que quem foi o mais próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes era mesmo o samaritano. Queremos, queridos ouvintes, refletir no dia de hoje, pensar que duas coisas. Quem é este samaritano? O samaritano era um estrangeiro, considerado um pagão. O levita, o sacerdote, pessoas do templo, mas que eram tão fixados na lei que não podia aproximar de alguém que tinha sangue para não ser contaminado. Veja, quem era o samaritano, o estrangeiro, e quem aproximou do ferido, o estrangeiro. Então, muitas vezes,
Aqueles que talvez nem conhecem a Deus, são esses que fazem a vontade de Deus. Então, queremos pedir ao Senhor que coloque no nosso coração e na nossa vida esse desejo de fazer o bem. Reconhecer que amar a Deus na vertical exige de cada um de nós amar a Deus também na horizontal, na pessoa dos irmãos. O outro pensamento, ainda a respeito do samaritano, é pensar que é o próprio Jesus este bom samaritano. É Jesus que aproxima dos feridos, é Jesus que não tem medo de se contaminar com o pecado dos frágeis, com o sangue dos sofredores. Jesus que aproxima, cuida dos feridos. Então, Jesus é o bom samaritano. Que ele faça de cada um de nós pessoas também que têm compaixão. O bom samaritano chegou ali, viu aquele homem ferido e sentiu compaixão. Será que nós temos compaixão daqueles que se encontram feridos? Que o Senhor nos conceda a graça de sermos seus discípulos, aprendendo com ele, mas também os seus missionários, que levam o seu amor, a sua misericórdia, e, acima de tudo, a sua compaixão a todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.